Oi, gente, já estou esperando vocês aqui para conversar um pouquinho sobre a nossa viagem sabática para a Índia. Então, vamos esperar as pessoas chegarem. A gente está conversando um pouquinho, falar do roteiro, falar o que significa uma viagem sabática, falar, você até fala do preço, né? Falar quais são as dúvidas que as pessoas têm, né? Muita gente tem medo da comida, que diz que a comida é muito ardida, né? Então, nós tomamos muito cuidado com isso e você pode escolher a comida mais ardida, mais apimentada, com mais do jeito mais indiano de ser, mas você pode escolher a comida também sem tantos, sem tantos ingredientes indianos assim, né? Mais as pimentas, né? Porque os ingredientes são bacanas, eles têm muitas ervas, muitas essências, muitas coisas diferentes que a gente não está habituado aqui. Então, vamos esperando as pessoas estarem chegando para a gente estar podendo conversar um pouquinho sobre a viagem sabática para a Índia, né? Outra coisa que as pessoas me perguntam muito é sobre a higiene na Índia, se a gente não pega nenhuma doença, como é que funciona isso, que as pessoas podem pegar infecção na alimentação e coisas assim. Bom, nós só comemos em lugares que são preparados para turista comer, porque de fato na Índia, como tem muita gente, eles não têm uma higiene tão grande, mas na realidade os indianos têm uma resistência muito grande, porque eles já convivem com isso há muito tempo, né? Então a gente não come em qualquer lugar, a gente orienta o lugar que come, todo mundo come junto, come geralmente nos hotéis. Ou se a gente vai comer num restaurante, é um restaurante que é preparado para receber a gente, porque tem que ter um cuidado maior na alimentação. Então, quanto a isso, não tem problema. Eu já viajei mais de 5 vezes para a Índia e nunca eu tive problema e nunca ninguém que viajou comigo teve problema. Então, a gente tem o maior cuidado. É muito importante o cuidado com a água, né? O cuidado com a água é bastante importante. Então, a gente dá todos os dias, todas as pessoas da viagem, todos os viajantes, todos os sabáticos, vamos chamar assim, recebem 1 litro de água. E se precisar de mais, tem. Mas para você beber água à vontade, beber uma água mineral, uma água fechada, que você que vai abrir. Então, a gente orienta isso para as pessoas. Tem gente que chega a escovar o dente com água mineral. Sabe que a primeira vez eu também fiz assim, escovei o dente com água mineral. Depois, outras vezes, eu não escovei mais os dentes com água mineral. Mas, se você tem muitos cuidados, se você tem muita preocupação, eu acho bacana. Você pode escovar o dente com água mineral e não tem problema nenhum, né? Porque assim, só bochechar assim, não vai gastar muita água para escovar o dente com água mineral, né? Então, eu estou falando assim da alimentação, que realmente é um pouco picante. Eles gostam muito do picante. E, no fim, você vai até começar a entender o picante de uma outra maneira, né? Eles gostam muito do picante. E você pode pedir a comida picante ou não picante. Eu oriento as pessoas a comerem a comida indiana, né? Porque a comida indiana, ela tem uma coisa muito interessante. Ela é vegetariana. E daí, assim, ela deixa a gente mais zen, deixa a gente numa outra energia, sabe? Então, quando a gente vai para um outro país, com outra cultura, com outra maneira de ser, é até interessante que a gente comece a também não só a se vestir como eles, mas a comer como eles. Porque isso vai fazer com que você vai ficando mais parecido com eles, né? Para poder entender melhor, experimentar melhor, aproveitar melhor essa experiência. Então, eu oriento que as pessoas comam a comida deles. Já aconteceu de na viagem uma das pessoas se sentirem desarranjarem o intestino. Pode acontecer com pessoas, né? Que às vezes as pessoas têm mais sensibilidade do que outras pessoas quando comem comidas diferentes. E o nosso guia, o Ganesha, ele chama Ganesha. O nosso guia, o Ganesha, ele conhece muito de medicina ayurvédica. Então, ele ajuda as pessoas com a medicina ayurvédica para poder resolver esses pequenos problemas que possam estar acontecendo. E no caso, ele faz o quê? Ele faz com que as pessoas façam uma dieta só com arroz o dia todo. É muito interessante porque lá tem sempre muito arroz. O arroz na região, na Ásia, né, nesses países, o arroz é a base da alimentação deles, se come muito arroz. Então é interessante fazer uma dieta de arroz quando o intestino desarranja. Mas eu nunca fiz isso, de no meio da viagem convidar as pessoas para a gente voluntariamente escolher um dia para fazer uma espécie de um jejum, né? Um semi-jejum, que seria um dia inteiro de dieta de arroz. Talvez nessa agora de 2017 eu gostaria até de convidar as pessoas, para quem quisesse, a gente fazer um dia de dieta de arroz. De repente a gente pode tomar café da manhã, ou já no café da manhã já começar a comer algumas coisinhas só de arroz,
o dia inteiro com arroz e à noite talvez fazer um jantar diferente, mas o ideal seria te conseguisse fazer até à noite o arroz também. Mas aí eu vou conversar com o grupo, né, para ver se eles se interessam de fazer essa experiência de fazer um dia só de arroz ou fazer o dia inteiro de arroz e o jantar antes de fazer um jantar normal, né? Tem um dia que eu convido para as pessoas fazerem um dia de silêncio. Eu acho muito importante na Índia, você mesmo vai sentir essa necessidade desse silêncio e de um silêncio interior também, né? Bom, eu sempre digo para as pessoas o que é essa viagem sabática, porque me inspirou a viagem sabática. Eu estou vendo que já tem algumas pessoas chegando aqui, então vamos falar do porquê da viagem sabática, né? O que significa a viagem sabática? Na realidade, a viagem sabática é quando as pessoas resolvem parar a vida delas e viver uma experiência durante 6 meses, um ano, não é uma coisa de 15 dias. Para um lugar diferente, às vezes nem vai ser uma cultura tão diferente, mas para fazer coisas diferentes, para viver diferente, para ter outros aprendizados, parar um pouco para ver o que quer da sua vida, fazer uma reflexão, enfim, uma experiência diferente. Até é muito interessante que muitas empresas americanas, há um tempo atrás, hoje acho que já não mais, porque a crise pega todo mundo, mandavam seus grandes executivos para ficarem num sabático durante 3, 4 meses num país diferente, até para arejar, para abrir a cabeça, para ter novas ideias. Então é interessante quando você vai para um país de uma cultura completamente diferente, para você vir trazer novas ideias, e isso areja, por quê? Porque você sai daquela rotina no dia a dia, de ver sempre as mesmas coisas no seu país. Por mais que você viaje, você está comprometido e está compromissado com um monte de coisas, né? Do dia a dia, da rotina do dia a dia e da rotina da empresa, das exigências da empresa, da pressão, das metas e tudo. Se você fica 3 meses, 6 meses num país onde você não tem essa exigência e você pode começar a observar as coisas de um outro olhar, você começa a ter mais insights, você começa a ter mais percepções. É muito interessante porque a gente vê que a gente tem insights, às vezes tomando banho, eu tenho muitos insights dirigindo o carro. Porque você fica mais dirigindo, geralmente a gente acaba dirigindo no automático. E daí a cabeça fica mais leve e começa a vir alguns insights. Eu até sempre ando com gravador no carro, porque o gravador a gente usa o próprio celular hoje em dia, né? Para poder gravar as ideias que eu tenho durante a viagem. Às vezes até, gente, escrevo quase que não escrevo, eu falo um artigo e depois escrevo. Mas poesias, ideias, sacadas geniais eu tenho no carro. Tinha uma amiga que ela tinha no banho. Tanto é que ela pôs uma lousa no banho com aquelas canetas hidrográficas para poder escrever as ideias que ela tinha durante o banho. Então as pessoas, quando estão vivendo uma rotina diferente, quando estão num momento diferente, tem umas sacadas diferentes. Isso estimula a gente, né? Então pode ser um país com outra cultura, até um país, por exemplo, a gente que é brasileiro e para a Europa, que tem uma cultura tão especial, aqueles museus com tanta riqueza, né? Toda a história do passado, da civilização. Então é bem interessante quando você se dá essa oportunidade. Bom, eu quis fazer o quê? Eu quis fazer uma viagem sabática, como uma boa sagitariana exagerada, que gosta de ter resultados rápidos. Eu quis ter uma viagem sabática de 15 dias que tivesse um efeito de uma viagem de 3 meses, né? Ou mais para algumas pessoas. E o que foi? O que eu fiz? Eu estou levando as pessoas para um lugar, para um país totalmente diferente do nosso, uma coisa totalmente diferente da nossa. Aliás, eu acho que no planeta Terra, ele é o país mais diferente, não tem outro igual. Existe uma... Sim, pode ser que existam países diferentes, mas como ele, acho que assim que é exageradamente diferente. Para mim é como se eu fosse para Marte e voltasse. Por quê? Porque é um país com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Essa densidade demográfica que só existe na China e na Índia já é uma coisa assim impressionante, que já é uma coisa que já traz muita diferença. Outra coisa é que no Japão não, na Índia, nós temos 2/3 da população são pobres de maré de chique, mas são felizes, têm um brilho no olho, que é uma coisa encantadora. E 1/3 da população tem a renda per capita como da Europa. Então isso também é uma coisa muito interessante. Como é que um país tem 2/3 de pessoas pobres, como é que elas não invadem, como é que elas não roubam, como é que... Não acontece lá? Acontece, muito pouco, perto de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. E que nós no Brasil somos 200 milhões de pessoas e acontece muito mais aqui. Por quê? Porque ela tem uma coisa muito forte na Índia, que é a espiritualidade. A espiritualidade é uma coisa muito forte, por isso tem as castas. Então as pessoas vivem em castas. Então essa coisa da casta é verdadeira mesmo. E é muito interessante você conviver com isso. A pessoa nasce numa casa, tem a primeira casa, segunda casa, terceira casa, quinta casa.
A pessoa nasce naquela casta, ela tem que casar com as pessoas da casta, ela tem que ter a profissão que a casta está determinando que ela tenha. Então, por exemplo, numa mesma casta, às vezes tem vários tipos de profissão. Se eu nasci numa família de artesãos, eu vou ser artesão, eu vou casar com artesão, todo mundo vai ser artesão, só é artesão naquela família. E as pessoas ensinam um aprendizado ao outro. Então, por exemplo, se você nasceu numa família de artesão e você quer ser médico, não é possível. É interessante que hoje, nos grandes centros como Delhi, pode-se acontecer algumas coisas assim, mas na maioria da Índia, e a Índia é 1 bilhão e 10 milhões de pessoas, eles respeitam as castas, vivem conforme as castas determinam. E como é que um país desse pode hoje, com a internet, com tudo que tem, como é que ele pode estar tendo a certeza que as pessoas vão ver nas castas, que elas vão sair das castas? É muito interessante, porque eles acreditam muito na reencarnação. E se eles acreditam na reencarnação, eles acreditam que se eles voltarem na outra encarnação, e se eles não obedecerem, não fizerem o que eles tinham que fazer nessa encarnação, nessa casta, eles voltam cachorro, voltam cobra, e eles têm muito receio de voltar. Então eles acreditam nisso. A fé é uma coisa assim impressionante. Eu acho que essa pobreza da Índia, essa conexão está fraca, está falando aqui. Será que você está me vendo? Eu vou continuar, porque parece que está continuando, né? Então, essa força existe uma pobreza muito grande na Índia, mas essa pobreza é interessante porque as pessoas são muito felizes, elas têm um brilho no olho e elas não acreditam que elas são pobres, porque elas acham que elas são ricas espiritualmente. Elas até se ofendem, você fala assim, nossa, que pobreza, porque eles se sentem ricos espiritualmente. Então a espiritualidade é a maior força, o que faz manter o equilíbrio daquela sociedade, com as castas, com a pobreza, com tudo que eles vivem. E isso a gente vai ver isso muito de perto. Isso provoca muita gente. Provoca porque é um paradoxo muito grande. Nós vamos ficar nos hotéis que são os palácios. Eu seleciono os hotéis que a gente fica, que são hotéis indianos. Eu não gosto de hotéis que são hotéis dessa rede internacional, porque não interessa pra gente, né? Os hotéis indianos, como é que são os hotéis indianos? São hotéis que eram palácios, né? Que moravam os, sei lá, os sheiks, os marajás, entendeu? A gente fica nesses lugares, daí as pessoas se vestem todo como indiano, porque lá eles se vestem na fantasia, e a gente tem uma experiência de 1001 noites. Então é muito interessante que você está na rua, você vê uma pobreza tão grande, você vê uma sujeira, você vê uma miséria, e daí quando você entra naquele palácio é uma coisa que parece que está em outro mundo. Esse paradoxo é tão forte, é tão interessante, e isso te provoca um repensar, ver quais são os seus valores, quais são os valores do mundo, da vida, como é que tem gente que vive diferente, que é feliz, que tem um brilho no olho, que acredita, que tem fé. Sabe que a Índia é politeísta, e alguns dizem que tem mais de 300 milhões de deuses. Eu falei, se tem 300 milhões de deuses, tem um deus para cada 4 indianos. E o tráfico lá é uma loucura, eu nunca vi nenhum acidente de atropelamento. Às vezes acontece um acidente, que um trem vira, um acidente que possa acontecer na estrada, alguma coisa, mas atropelamento eu não vi. E é muito interessante, porque é carro, é camelo, é tudo junto. E eu digo que é porque tem tantos deuses que para proteger os indianos. E eles buzinam demais. Aquilo é uma festa o tempo inteiro. É uma coisa muito interessante, muito provocadora. E esse paradoxo é uma coisa muito forte, que provoca muita gente. A gente está revendo os nossos valores, os nossos paradigmas. Gente, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou estar desligando para ver se eu consigo uma conexão melhor, tá bom? Então eu vou estar desligando e já volto. Voltando aqui. Será que agora a nossa conexão está melhor? Vamos ver, estamos aqui de novo ao vivo. E eu estou contando para você da viagem sabática. O que significa isso? Então, como é tão forte, eu escolhi um país que tem experiências tão fortes, eu convido você para fazer uma experiência tão forte. Essa viagem sabática de 15 dias, ela equivale como se tivesse ficado 3 meses fora do Brasil e repensando e revendo toda a sua vida. Não dá para voltar ao mesmo de verdade, não dá para voltar ao mesmo. A proposta é que você vá com o mínimo de roupa possível. Essa é a minha provocação. Você vá com o mínimo de roupa possível. Se você puder ir só com uma mochila ou sem mochila, é muito interessante chegar no aeroporto de Guarulhos e você ir para o outro lado do mundo sem bagagem nenhuma. É um desafio. Mas isso não é uma obrigação, é uma sugestão. E aí você leva o mínimo de coisa que você puder levar. Minha ideia é que quando a gente chegue lá, a gente faça um ritual de desapego, doe as nossas roupas ocidentais para vestir as roupas orientais. Mas a gente não sai comprando com o consumismo brasileiro. A gente sai lá e vai comprando as roupas conforme a nossa necessidade. O intuito é que você se desfa da sua cultura para vestir a cultura do outro.
e até para ficar até mais próximo do outro, ser visto de uma outra maneira, que a gente está fazendo uma aproximação maior quando as pessoas veem que a gente está vestindo a roupa dela com respeito, com carinho, com alegria. Então isso é um carinho que você faz para o país que você está visitando e as pessoas gostam muito disso. Mas eu acho que também é uma experiência para a gente ficar mais igual e começar a fazer esse despir-se da nossa cultura para experimentar a cultura do outro, né? E na viagem, eu funciono como coach, a gente tem algumas reuniões, algumas pequenas reuniões, mas em horários propícios, não é uma coisa chata, é uma coisa gostosa. A gente está avaliando, trabalhando e percebendo o que a gente está fazendo lá para aproveitar, para aprofundar mais, aproveitar. Porque às vezes a gente distrai e começa a virar turista no comum. E você não é um turista comum, você é mais que um turista, você é um sabático, né? Então eu fico lá alertando as pessoas, a gente faz alguns trabalhos bacanas. E às vezes eu convido as pessoas, eu faço tudo com consenso, a fazer um dia de silêncio, como eu já estava falando para vocês. Eu estava até pensando desse ano, em 2017, a gente pensar se a gente quisesse fazer um dia de arroz, ou um dia e à noite a gente jantaria, mas para a gente estar podendo experimentar algumas coisas que os próprios indianos fazem, né? Essa oportunidade de a gente estar podendo estar com poucas roupas e estar podendo experimentar esse minimalismo, provoca muita gente. A gente vai na casa de um indiano, a gente vai ver que uma família indiana de 4 pessoas tem um guarda-roupa com 2 portas para 4 pessoas. Não dá para acreditar. Por que a gente precisa de tanta coisa? Eu também convido as pessoas para ir na Madre Teresa de Calcutá. Eu adoro muito o trabalho dela. Então eu falo, quem quiser levar a mala, porque depois vai trazer roupa, você pode levar a mala com coisas que você pode doar para os indianos. Porque lá você vai ver uma pobreza tão grande, você fala, nossa, queria dar isso, queria dar aquilo. Então, se você levar coisa, a gente doa. E a gente vai lá na instituição da Matéria de Calcutá, ou pode doar para outras instituições. E a gente acaba visitando algumas instituições, porque vale a pena para você perceber e saber como é que funciona lá, né? Então, você vai ter uma visão da Índia profunda. A Índia visita muitos templos, porque a Índia é isso, é visitar templos, é espiritualidade. E esse é um turismo que eles mesmos fazem, que eles mesmos visitam templos. Você não vai ficar vendo tanto turista na Índia, você vai ver muito indiano na Índia, viajando na Índia, como nós vamos estar viajando. Nesse nosso evento, nessa nossa viagem, nós vamos estar visitando o Templo do Brahma, que é o único templo que tem na Índia de Brahma. Dentro dos 300 milhões de deuses, tem 3 deuses, que é uma trilogia, né, como o nosso, a Santíssima Trindade, que é o Brahma, o Vishnu e o Shiva. O Brahma é o deus da construção, o Shiva é o deus da destruição e o Vishnu é o deus da manutenção. Nessa nossa viagem, nós vamos conhecer o único templo de Brahma que tem na Índia, que vai ser muito interessante. E nós vamos conhecer um templo do Vishnu, nós não vamos conhecer nenhum templo do Shiva. A gente vai conhecer muitas coisas do Shiva, porque o Shiva está em todo lugar. Na última viagem que eu fui, a gente foi lá conhecer um templo especial do Shiva. O Shiva é o pai do Ganesha, nós vamos estar muito pertinho do Ganesha. Cada deus tem uma mitologia, tem toda uma história que é um aprendizado fantástico, gente. É uma viagem para uma mitologia indiana que faz a gente repensar muita coisa. Cada deus tem uma história toda, tem um caminhar todo que faz você refletir e ver muitas coisas de outra maneira. Não dá para voltar com o mesmo olhar. Então, nessa viagem, tem 3 coisas que eu proíbo as pessoas de fazerem. Só 3, hein? Que é criticar, comparar e julgar. Nós não estamos indo para o outro lado do mundo, você vai estar lá criticando, comparando, julgando e perdendo de experimentar, de saborear, de aprender, né? Com pessoas que vivem diferente, que sentem diferente, que percebem a vida diferente da gente. Olha, gente, eu acho que é por aí. Agora que eu estou falando aqui com vocês, o Pedro, que trabalha comigo, que cuida da viagem sabática, ele está aí respondendo perguntas, qualquer questionamento que vocês tiverem, ele está respondendo aí para vocês. E se vocês deixarem alguma pergunta aí, nós vamos estar respondendo durante a semana, tá? Agora no canal YouTube, no meu canal YouTube, tem lá vários vídeos mostrando o que eu estou falando de cada dia da viagem sabática, onde nós vamos, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E tem alguns videozinhos de coisas que a gente viveu lá, que você pode estar vendo como é que vão acontecer as coisas. Se você quiser saber do preço, no próprio site tem o preço. Mas é legal a gente falar o preço aqui, né? Porque às vezes as pessoas ficam achando que é um absurdo. Com tudo incluído, com todos os passeios, com as viagens internas que a gente vai fazer dentro da Índia, porque a gente vai poder pegar a viagem ter um avião dentro da Índia, que a Índia é grande, vai ter trem dentro da Índia, a gente vai ter um ônibus da nossa instituição o tempo inteiro, todos os passeios
tudo pago, tá $5.800, com avião, tudo, saindo daqui e voltando para cá. A única coisa que não está incluído é o almoço e a janta. Mas está entendendo porque é muito barata a comida lá, é muito barata a comida lá. E as roupas que você vai comprar. Então, para comprar roupa e para comer, eu falo, se a pessoa levarem $1.000, elas voltam com troco. Mas se você quiser ser um pouquinho mais segura, quiser levar $2.000, é mais do que suficiente. Com certeza você vai voltar com mais de $1.000 de troco. Mas, às vezes, se você é muito abusado, né? Eu oriento as pessoas a não serem tão consumistas, a experimentar, a ver ainda de uma outra maneira e perceber isso. Eles, como eles não são consumistas, é muito interessante a gente perceber como é que a gente teria que trabalhar isso. Mesmo porque se você ultrapassar o peso da mala, você paga um dinheirão. E como nós estamos em voos internos na Índia, os voos internos, o excesso de bagagem, o peso, né, para a viagem interna é menor, não é como nas viagens internacionais. Então a gente orienta tudo para a gente não correr risco e sair tudo bem bacana. Bom, se você encontrar uma coisa muito fantástica lá, que ficou desesperado, eu como trago muita pouca coisa, eu não fico fazendo coisa da Índia mais, porque na primeira vez a gente fica enlouquecido, né? Mas eu procuro te orientar, mas às vezes você fica tão louco que você quer, enfim, é uma escolha sua. Na minha mala sempre tem lugar para caber um peso de algumas pessoas que estão levando um pouco de excesso de peso. Eu entendo isso, eu acho que é claro, mas assim, é legal a gente ir consciente, né? Consciente o que é uma viagem sabática, o que é consumismo, o que é um exagero, o que é comprar coisas que não tem sentido, e o que é comprar algumas coisas que tem sentido, né? Mas o que é esse sentido, né? Eu acho que é isso que nós vamos estar pensando e percebendo nessa viagem, tá? Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu estou um pouco preocupada que essa conexão não sei se está muito boa, mas a gente vai estar antenado, a gente vai estar próximo e façam perguntas aqui que a gente responde todas as perguntas, tá bom? Se você fizer quando você vai fazer a sua compra da viagem sabática, você dá um valor agora, o resto você pode dar só depois, não precisa dar tudo agora. É tudo conversado com a Tereza. A Tereza é a nossa agente de viagem, que ela é fantástica, explica tudo, faz tudo, tira o seu visto. Gente, é tudo, você fica tranquilo, está tudo feito, está tudo dentro desse pacote e que é uma coisa assim que eu estou tratando com muito carinho. Agora tem uma notícia para dar, né? Essa é a minha última viagem sabática. Eu estou com outros projetos e essa é a terceira vez que estou levando gente para a Índia. Então, eu vou fazer outras coisas, mas não vou mais fazer esse tipo de viagem sabática para a Índia. Então, se você tinha esse interesse, se você tem esse interesse, se você quer viajar comigo, se você quer aproveitar essa experiência, vem, que agora é a hora, agora é a vez. É muito interessante para as pessoas, na viagem passada, não do ano passado, aqui atrasado, foi uma menina que queria ser palestrante. Que ela me admirava como palestrante, tinha um sonho de ser palestrante. Foi muito interessante, porque ela foi há 2 anos atrás e hoje ela faz um curso que eu criei, que chama Poderosamente, que são para palestrantes e mulheres, e ela está comigo no curso. Ela foi fazer a viagem, porque ela me admirava como palestrante, ela tinha um sonho de ser palestrante. E essa aproximação comigo, esse caminhar comigo, essa viagem para a Índia, esse repensar, esse replanejar, esse ver o que a minha alma veio fazer nessa vida, fez com que ela se encaixasse, deixasse fluir, enfim, estivesse fazendo uma grande mudança na vida dela. As mudanças são sempre para melhor, não tenha medo da mudança. Quando eu falo que você vai voltar ao medo mesmo, não é para você ter medo, você vai voltar melhor, muito melhor do que você foi. Então não é para ter medo, é para voltar melhor, onde todas as pessoas que estão à sua volta vão perceber você melhor, vão perceber você mais leve, mais suave, entendendo melhor a diversidade, mais espiritual, com mais fé. É interessante. Você vai voltar uma pessoa diferente. Sabe por quê? O Brasil é muito yang, nós temos uma energia muito yang, com muita velocidade, com uma certa agressividade, né? E quando você vai na Índia, a Índia é um país é um país feminino, onde o homem é feminino, a mulher é feminina, a cultura é feminina, tudo é feminino. É muita flor, é muita cor, é muito cheiro, é muito aroma, é muitos paladares. É uma sutileza que a gente vai ficar num outro lugar. Quando você volta para cá, nessa energia yang, você pode começar a brincar e a encontrar esse equilíbrio entre feminino e masculino. Eu acho que cada vez que eu vou para lá, eu volto mais equilibrada, eu volto melhor. Quando eu faço assim para tirar foto, isso significa ponto caramelo, que é o ponto de equilíbrio. O que é o caramelo, o ponto caramelo? Se você passar do ponto, ele azeda, ele amarga, não fica caramelo. Se você não chegar ao ponto, não chega caramelo. Então, gente, eu vou me despedir agora.
com um ponto de caramelo, é o ponto de equilíbrio. Eu acho que o que mais ainda me deu é esse exercício do equilíbrio, do yang e do yin. Cada vez que eu vou lá, eu cresço mais nesse lado feminino e consigo trazer essa harmonia para o meu ser interior, e daí eu afeto tudo que está à minha volta. Tá? Estou esperando você, vem comigo, é uma grande viagem, vale a pena. Olha, é a última vez. Tem poucas vagas, mas ainda, se bater no seu coração, ainda tem o seu lugar. São só 15 pessoas, tá bom? Um beijo e tchau. Namastê. Namastê é o Deus, meu Deus interior, cumprimento o seu de saúde, o seu Deus interior. Namastê.